Estamos na nossa sede de Campinas, da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida dos Expedicionários 80, onde as nossas reuniões aos domingos acontecem às 7 horas da manhã, 10 horas da manhã e também às 18 horas. E as nossas portas estão abertas para te receber. Vamos entrar na mensagem, pessoal? Livro de Provérbios, capítulo 18, verso 16. Eu aprendi uma coisa: há revelações que Deus nos dá de uma forma direta e objetiva, qualquer pessoa consegue entender. Há outras que o Senhor nos dá de uma forma velada, de uma forma indireta. Provérbios 18, 16, por exemplo, é algo que me chama muito a atenção. Olha o que diz o texto: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Irmãos, todo mundo gosta de ganhar presente. Todo mundo gosta de ser lembrado, de ser honrado, porque o presente, pessoal, ele carrega muitos elementos. O presente não é só o objeto, não é só o bem. O presente é o fato da pessoa ter lembrado de você. É o fato da pessoa, dentre tantas outras que ela conhece, escolher você. O fato dela se preocupar com o seu agrado, com o seu gosto. O presente é algo maravilhoso. E a Bíblia diz que, por ser assim o presente, ele nos leva à presença dos grandes, ele abre os caminhos. Nós conhecemos muita gente grande. Temos superiores, temos na ordem hierárquica pessoas que estão acima de nós. Só que acima de todas as pessoas, quem está? Está o Senhor. Então, se ele diz que o presente alarga o caminho e leva aos grandes, ele é o primeiro de todos. Resumindo, ele também gosta de presentes. Ele também se agrada com os nossos presentes. E quando a gente aprende isso, nós começamos a ter um relacionamento com Deus diferenciado, um relacionamento com Deus prazeroso, eficaz. Nós estamos falando sobre a vida de Noé. E Noé, ele conseguiu um grande feito, ele teve uma grande evolução na sua vida, quando ele coloca em prática esta palavra. Vamos lá para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Nós falamos na semana passada a respeito do primeiro ato de Noé, logo que ele desce da arca, ele faz um sacrifício ao Senhor. E nós trouxemos no contexto de prioridade: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E nós dissemos o seguinte: Noé priorizou o Senhor, porque quando ele desce da arca, depois de mais de 150 dias lá dentro, ele não faz outra coisa senão apresentar um presente a Deus. E eu vou dizer a você uma coisa: isso foi o ato mais eficaz de toda a sua vida. Por quê? Porque ele selou ali uma bênção tão grande que alcançou até a nossa vida. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Gênesis 8, 21 e 22. E o Senhor cheirou um cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Tudo bem, nós vemos que a promessa foi maravilhosa. Qual foi a promessa? De que o Senhor não mais iria amaldiçoar a terra. Agora, por que o Senhor tomou esta decisão? Por que o Senhor deu ao ser humano esta bênção irrevogável? Está na primeira linha, está no primeiro parágrafo. E o Senhor cheirou o cheiro suave. Quer dizer, o Senhor não cheirou Noé, a pessoa de Noé. O Senhor, ele cheira, ele se atenta para quê? Para o sacrifício, não para a pessoa. As suas obras, elas dizem mais ao seu respeito do que a sua própria pessoa ou as suas palavras. Você percebe que quando Noé, ele apresenta a Deus aquele presente, ele tem os seus caminhos abertos
e ele é levado à presença dos grandes. Ou melhor, ele consegue extrair da boca de Deus uma promessa tão maravilhosa que não só alcançou a sua vida, mas alcançou a nossa também. Porque a partir daquele dia, o dilúvio nunca mais aconteceu sobre a face da terra. E a gente sabe as consequências do dilúvio. Foi a destruição de toda a raça humana, com exceção de Noé e a sua família. Irmãos, os presentes alargam os caminhos. Só que quando a gente não tem essa compreensão, a gente complica a nossa vida. Por quê? Porque do mesmo jeito que um presente bem feito, bem elaborado, dado com todo carinho, ele produz coisas boas, o presente mal feito, ele produz efeito contrário. Vamos nos recordar? Gênesis 4:5, volta um pouquinho. Vamos observar o que diz o verso 5? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. Agora o próximo verso. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Nós vemos aqui que Caim, ele faz a mesma coisa do que Noé. Ele apresenta um presente ao Senhor, um sacrifício, uma oferta. Só que ele faz de uma forma relaxada, de uma forma não dedicada. Resumindo, o Senhor não recebeu. Irmãos, nós temos que nos preocupar com isso. Não é para Deus, a moeda serve. Depende da moeda. A moeda é o melhor que você tem? Perfeito, a moeda será o seu grande presente. Não, indo de domingo à igreja já está bom. Domingo verdadeiramente é o único dia que você pode estar aqui, considerando que nós temos cultos manhã, tarde e noite, cultos na quarta, cultos na sexta. Resumindo, a nossa preocupação não tem que ser necessariamente com a nossa pessoa, com a minha beleza, com a minha aparência, com a minha inteligência, não, mas com aquilo que eu tenho oferecido a Deus, porque Noé, ele foi aceito não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele produziu, por aquilo que ele ofereceu. E às vezes, por mais que nós sejamos sinceros, e eu creio que aqui nós somos pessoas sinceras, muitas vezes nós não estamos preocupados com aquilo que estamos oferecendo. E quer ver um erro que a gente cai? Ele é simples, ele não liga. Quer dizer, para todo mundo você prepara o presente, papel bonito, laço desse tamanho, mas quando é para uma pessoa que no teu entender é uma pessoa simples, é uma pessoa bacana, é uma pessoa compreensiva, você vai e entrega até sem a embalagem. Deveria ser ao contrário. Pessoas que são humildes deveriam ser honradas ainda mais. Pessoas que são boas com a gente deveriam ser ainda mais agraciadas, mais honradas, mais servidas. Será que Deus não entra nessa cota, pessoal? Pessoa para fazer para o mundo dedica, porque senão o mundo não recebe, o mundo não aceita. A pessoa vai reparar, mas quando a gente faz para Deus é de qualquer forma. É para Jesus. Olha, eu canto mal pra caramba, mas é para Jesus. Poxa vida, se é para Jesus, é aí que você deveria se preparar. Essa oferta aqui, no posto de gasolina, não dá para comprar nada, mas é para Jesus, está aqui. Não, se é para Jesus, tem que ser o melhor. Nós não seremos aceitos pelo Senhor se não fizermos os melhores presentes. E na vida do Caim não foi diferente. E o Senhor, preste atenção no verso 7, ele disse: se bem fizeres, olha o que diz, não haverá aceitação para ti. Você percebe que aqui o Senhor usa da maior sinceridade com Caim, dizendo o seguinte: se você tivesse feito o presente, a oferta, do jeito que deveria fazer, você seria recebido, você seria aceito. Você vê que o problema do Senhor não foi com a pessoa do Caim, ele não tinha nada contra Caim, mas foi com a oferta que ele produziu, com o fruto que ele produziu. Repetindo, muitas vezes somos pessoas maravilhosas, gente alegre, gente feliz, gente que faz tudo com alegria, gente que coloca Deus em primeiro lugar, mas às vezes temos errado no zelo. Zelo que fez com que Noé recebesse uma bênção maravilhosa da parte de Deus,
mas que, por outro lado, condenou Caim. Qual tem sido a nossa postura? Quais têm sido os frutos que nós temos produzido? E os frutos que temos produzido, ele vai ser diretamente responsável pelos resultados que nós iremos obter. É hora do louvor. Eu vou ficar sentado, porque eu estou cansado. Não sei se cansaço é justificativa para manter-se sentado. Agora, é claro, uma pessoa de idade tem um problema na perna, uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, tranquilo, porque Deus vê mais do que a aparência. O que é que Deus vê? O coração. Só que o coração, pessoal, ele produz, ele exterioriza o que está dentro dele. Não existe ninguém, pessoal, que possa dizer que é uma boa pessoa, que tem um bom coração, se as suas obras forem más. Considerando que Caim foi reprovado pelo presente, Noé foi aprovado pelo presente, o salmista Davi, ele conhecia essa história. E quando ele precisa passar pela aprovação de Deus, ele escolheu o melhor caminho. Vamos conhecer esse texto? 2 Samuel 24, 17. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Nós sabemos que o rei Davi, em determinado momento da sua vida, ele permite que o orgulho suba ao coração. E ele então pede para que os seus servos enumerem o povo, contem o povo. Qualquer nação poderia contar o seu povo, menos Israel. Por quê? Porque isso é simbólico. Aquele povo não era de Davi, aquele povo era de quem, gente? Era de Deus. Tem coisas que para o mundo é normal, para nós não. Tem coisas que lá fora podem acontecer. Não é pecado, não é imoral, não é ilegal, mas aqui dentro não pode. Porque nem tudo que os homens toleram, Deus aceita. Nem tudo que para os homens é normal, para o Senhor é também normal. Muito pelo contrário. Tem muitas coisas que aqui não podem acontecer. O salmista Davi, o rei Davi, ele errou nesse aspecto. Ele manda contar o povo. E ele então é visitado pelo profeta. E o profeta diz a ele o seguinte: olha, escolhe a condenação que você quer, o castigo que você quer. É quando ele diz: caia eu na mão de Deus e não na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia. Resumindo, veio uma mortandade tremenda. Ele se apresenta diante de Deus, sempre um homem responsável, sempre um homem dedicado nas suas obras. E ele diz: Senhor, eu errei, mas esse povo não fez nada. Castiga a mim, castiga a minha casa. E o Senhor dá a ele uma solução. Qual foi a solução? Sobe a eira de Araúna e prepara um presente para mim, um sacrifício para mim. Por quê? Repetindo, Deus não se agrada de pessoas, Deus se agrada de atos, de ações, Deus se agrada de iniciativas. Nós vemos que o rei Saul, abrindo aqui um parênteses, era um homem, conforme a própria Bíblia, do mais bonito que havia em Israel. Saul, diz a Bíblia, do pescoço para cima, não tinha homem mais bonito do que ele. Enquanto Davi era um menino, ruivo, gentil, presença, cara de distraído. Mas o Senhor se agradou de quem? Do bonitão ou do menino? Do menino. Porque as obras do menino foram melhores do que as obras do bonitão. Quem nós temos sido? Ô pastor, eu quando canto, meu Deus, eu sou um canarinho. Pastor, eu quando falo, a minha voz é de locutora. Lembra aqueles programas de rádio da madrugada? Maria manda mensagem dizendo: eu te amo. Roberto, estou te esperando. Não é assim? Deus não se agrada disso. Nós sim, somos seres humanos, essas coisas nos comovem, essas coisas nos emocionam, mas a Deus não, porque o que Deus procura é o fruto, não é a árvore. Para Deus pouco importa a árvore, para Deus são os frutos que são importantes de verdade. E os frutos não é aquilo que está dentro de nós, mas os frutos são aqueles elementos que se exteriorizam. Mais do que a árvore é o fruto. Repita comigo: mais do que a árvore é o fruto. Porque às vezes somos árvore frutífera, mas não produzimos. Estive num sítio uma vez e vi um pé de laranja maravilhoso e já falei para o meu amigo, que era o dono do sítio: dá uma faquinha aí que eu vou lá naquele pé de laranja. Agora ele vai ver o que é bom para tosse.
Ele disse: não, pastor, aquela laranja é azeda e seca. A gente não come ela. Eu não sei nem porque eu não tirei aquela árvore ainda, porque toda laranja que ela produz, ela é amarga e seca por dentro, não serve para nada. Você vê, é um pé de laranja, não é? Mas ninguém come aquela laranja. Que tipo de árvore nós temos sido? Árvore como foi Noé, que quando desce da arca, a primeira coisa que faz é um sacrifício, e a Bíblia diz que o Senhor sente cheiro e se agrada daquele cheiro, ou árvore como foi Caim, que apresenta também um presente ao Senhor, mas não é recebido. Por quê? Porque não fez o melhor que poderia fazer. Irmãos, faça o melhor em tudo que você fizer. Claro que nós abordamos a questão espiritual em primeiro plano, mas o que a gente é como pai, como funcionário, como patrão, como cidadão, como cliente, nós também somos como servos do Senhor. A verdade é essa. Quem gosta das suas coisas todas corretas, nunca jamais quebra uma campanha ou deixa de cumprir um voto. Geralmente, a vida da pessoa, ela é toda pautada nos compromissos. Pessoas dizem: não, eu não posso faltar, eu tenho compromisso. Mas isso também ela faz no seu trabalho, na sua vida familiar. Ela tem responsabilidade. O relaxado é relaxado em tudo, pode perceber. Pode notar. Você entra no quarto dele, é uma bagunça tremenda, é roupa misturada com sapato, jogado no chão. Você vai na mesa do escritório dele, ele está atrás da pilha de papel. Observe a vida espiritual dessa pessoa, é muito parecida, é uma bagunça. Abre gaveta, tem envelope, vigília da virada, 1979, está dentro da gaveta. Campanha 7 quadradinhos, cada domingo um X. Ele tem o envelope, mas só tem 3 xizinhos, que os outros 4 ele não fez. Entra no SPC, faz a consulta do nome dele. Não estou dizendo quem passa dificuldade, pode acontecer com qualquer pessoa, mas tem gente que tudo na vida dele é bagunçado, pessoal. Ele não vai ser aceito por Deus, ele não vai prosperar, ele não terá uma vida de sucesso. O rei Davi, sabendo disso, recebeu uma direção: vai até a eira de Araúna e compra um terreno e edifica um altar. Vamos lá, 2 Samuel 24, 17. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Veja a responsabilidade desse homem, a idoneidade desse homem. Veja o conceito que ele tinha, não é? De autocrítica, até autopunição, porque ele disse ao Senhor: fui eu que pequei, me castiga. Irmãos, quantos de nós estamos dispostos a assumir a nossa culpa? Tem gente que quebra um copo e não assume. Eu quebrei porque ele ficou me olhando. Geralmente quem dá martelada no dedo que fala isso, né? Você ficou me olhando, olha o que aconteceu. Quem não assume uma martelada no dedo vai assumir um pecado, vai assumir qualquer outra coisa? Nunca. Davi disse: eu que pequei, eu tenho que pagar por isso. E ele continua dizendo, olha o verso 18: e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta o Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Você percebe que para que aquela ira, aquela chateação que estava no coração de Deus, ela fosse aplacada, ela fosse desfeita, o que foi que o Senhor pediu a ele, gente? Pediu um sacrifício, um presente. Lembra de Provérbios? O presente alarga os caminhos e nos leva à presença dos grandes. O Senhor fala para ele: sobe a eira de Araúna, constrói um altar e me apresenta um sacrifício. Percebe que Deus não pede para ele oração, um cântico. Deus não pede que ele faça a leitura da Bíblia. Não, Deus pede um presente. Deus pede uma obra. Deus pede um feito. Mas tinha que ser como o Senhor determinou.
E ele fez, subiu até lá. Olha o que diz o texto. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. E saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor. Para aqui. Você percebe que a revelação sobre o que tinha que ter sido feito, ou sobre o que deveria se fazer, já estava no coração de Davi. Ele mesmo relata para o Araúna: olha, é o seguinte, Deus me mandou aqui para que eu compre de ti esta eira e apresente um sacrifício ao Senhor, para que esta praga cesse. Irmão, quando Deus nos dá uma missão, Ele abre o entendimento, ninguém sai no escuro. Missionário R.R. Soares, quando saiu do Espírito Santo para fazer uma obra para Deus, já no Rio de Janeiro, ele sabia muito bem o que tinha que ser feito. Nós sabemos. O grande problema é que muitas vezes nós colocamos na balança as prioridades. Mas se eu fizer vai me faltar. Porque se eu fizer a minha família não vai entender. Se eu for na igreja meu filho vai falar um monte para mim. E a gente acaba retrocedendo. Mas o que é certo todo mundo já sabe. O que tem que fazer está latente no nosso coração. Não precisa perguntar para ninguém. Infelizmente, pessoal, nós esperamos alguém falar, alguém cobrar. E não é esse o caminho. Davi, ele sabia: eu vim até aqui porque eu tenho que comprar de você esse terreno. Por que comprar? Porque presente dá aquele que compra e oferece. Tem gente que dá, mas dá as coisas dos outros. Eu, quando era menino, trabalhei numa farmácia. O mundo era tão diferente antigamente, né? A farmácia só contratava menores de idade. Eu entrei lá com 15 para 16 anos. E eles faziam uma festa de final de ano, era cerveja à vontade. Eles instalavam máquinas, 15 anos, máquina de chopp no sítio. E a pessoa, moleque, irmão, a cada 100 metros que andava, enchia o copo de chopp. Eu, numa dessas festas, voltei para casa com o tanque cheio, peguei o metrô. Quando cheguei na estação Brás, comecei a passar mal. Eu falei: eu vou descer. Sentei no banquinho da estação, encostei a cabeça. Eram 5 horas da tarde. Quando eu abri o olho, já era 11 da noite. Eu dormi até às 11, com 15 anos de idade. Final de ano, eles davam, além da festa, eles davam um galão de vinho, sangue de boi, 5 litros. Imagina, 300 funcionários de 15, 16, 17 anos, tudo com um galão de vinho, sangue de boi. Olha a loucura que o mundo era. Eu não sei se é mais louco naquela época ou se estamos loucos agora também, né? Mas, e o que eu fiz? Peguei aquele galão de sangue de boi, dava o sangue de boi e um panetone. E eu tinha um amigo crente, que foi o que me ganhou para Jesus depois. Falei para ele: você não quer trocar o seu sangue de boi no meu panetone? Ele não bebia. Na hora. Cheguei com 2 galões em casa, 10 litros de vinho. Falei: olha, na hora certa, eu vou sentar e vou tomar esse negócio. Olha a história de onde a gente vem, né? Pelo amor de Deus, né? Deus nos deu grandes livramentos. Eu sei que um dia eu cheguei em casa, falei para minha mãe: mãe, cadê o galão de vinho que estava aqui porque eu vou tomar? Minha mãe falou: vendi. Eu não acredito, mãe. Eu estou guardando isso aqui para a hora certa. Minha mãe vendeu o meu negócio, irmão. Eu não vou nem falar o que ela dava também, né? Porque às vezes: ô mãe, cadê minha calça? Estava apertada para você, eu dei. Mas mãe, era a única que eu tinha. Alguém aqui já sofreu isso? Alguém doar as suas coisas? Alguém já sofreu isso? Cadê o vaso que estava ali? Eu dei, estava ocupando espaço. Tem gente que até dá presente, pessoal, mas ele dá as coisas dos outros. Isso não vale, porque você não gastou nada, você não teve que desprender de nada. O salmista Davi, ele recebeu uma ordem no coração: compra o terreno, não é de graça. E foi uma das melhores coisas que ele fez, porque a eira de Araúna
relato bíblico, é o Monte Moriá, que hoje é ocupado pelo povo judeu e aonde está construída a chamada cidade de Davi. Era um monte. Olha que maravilha. E é um dos argumentos para a propriedade de Israel a respeito daquela terra. O rei Davi adquiriu aquele lugar. Isso é maravilhoso. Deus tem seus planos, nós não conhecemos, mas o Senhor sabe muito bem o que faz. E olha o que diz o texto, versículo 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer de ti. Aqui nós temos uma solução e um problema. Araúna disse o seguinte: olha, o terreno está aqui, os bois estão aqui, a lenha está aqui. Eu estou doando isso para que o Senhor ofereça o sacrifício. Agora ele vem com o problema: que o Senhor tome prazer de ti. Aqui está um acerto ou um erro? Um erro. Porque Davi foi até lá para oferecer um sacrifício, para oferecer um presente, para mudar a situação, para mover a mão de Deus. E agora ele é tentado a oferecer a Deus algo que para ele não teria custo nenhum. Tudo bem, o Araúna teve até uma boa vontade, o Araúna teve até um bom coração. Mas aqui está um erro espiritual muito grave. Deus não recebe aquilo que não nos custa nada, pessoal. Lembra de Caim, toda vez que você for oferecer algo para Deus, seja uma oferta, um voto, uma campanha, uma salva de palmas, um culto, faça algo que te custe, faça algo que tenha significatividade para você, significância para você, porque se for insignificante, Deus não vai receber. O tempo que sobra, a oferta que sobra, a saúde que sobra, a vontade que sobra, Deus não recebe sobras. Fala para a pessoa do teu lado: Deus não recebe sobras. Deus não recebe sobras. Deus não recebe algo que para nós não tenha que haver um desprendimento. E ele oferece a Davi: olha, faz o seguinte, eu te dou tudo isso. E por que ele deu? Porque Davi, além de ser o rei de Israel, era uma pessoa muito querida. Mas no mundo espiritual, tudo aquilo que a gente oferece a Deus tem que ter vida. Tem que ter vida. Uma oferta que a gente faz, por exemplo, ela carrega a nossa vida, porque o Senhor disse: do suor do teu rosto comerás. Quando a gente trabalha, a gente soa, pessoal, seja o trabalho que for. E no suor tem sangue. Todo mundo sabe que na gota do suor, na gotícula do suor, tem sangue, ali tem elementos do nosso sangue. Então esse trabalho que faz com que você produza, e o que você produziu, você coloca no altar, ele vem acompanhado de vida. Acordar cedo para estar aqui às 7 horas da manhã num domingo, essa oferta tem vida, diga amém. Você colocou seu sangue aqui. 1 hora de oração, 30 minutos de oração tem vida. O seu dízimo tem vida, a tua oferta tem vida, o seu patrocinador tem vida, e muito mais até, porque não só a sua vida, mas a vida de quem é alcançado pela graça de Deus. O Araúna, embora muito simples, e foi até uma pessoa, aspas, cumpridora da palavra, porque ele queria dar um presente a Davi. Ele não queria dar um presente a Davi, sim ou não? Mas Davi não poderia receber, porque nesta situação quem teria que presentear era Davi, não ser presenteado. Olha o que diz o texto. Tudo isso, versículo 23, deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer de ti. Olha o verso 24. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Você percebe que a primeira palavra, a primeira reação de Davi foi negar-se a receber o presente. Ele nem pensou. Espera aí, faz o seguinte, só um minutinho, eu já te dou a resposta.
Olha, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu não sei se é o melhor para mim. Só um minuto. Não. A resposta dele foi imediata, porque a boca fala o que o coração está cheio. Repetindo, você não é conhecido pela árvore que é, mas pelos frutos que produz. E frutos são espontâneos, frutos são visíveis. Geralmente são coloridos. Uma árvore frutífera, quando você olha para ela, você vê os frutos de longe. Um pé de acerola, por exemplo. Alguém tem pé de acerola em casa aqui? Tem? Quem tem? Levanta a mão. E nunca trouxe para mim? Misericórdia. Onde eu moro tem alguns pés de acerola. Vou fazer caminhada, embora estou meio desviado da caminhada, mas estou voltando. E no meio do caminho eu já vejo de longe aquela acerola vermelha, grande, pessoal. Nossa, que gostoso. Como ali mesmo. Ai, pastor, aí não lava? É vitamina. Os antigos já diziam que não mata, engorda. Já que não morri, engordei. Você vê um pé de manga, irmão. De longe você vê aquele amarelo da manga, às vezes avermelhado. É lindo. Você vê um pé de caqui. Um pé de caqui carregado, não é? Parece uma árvore de Natal. Aquelas bolinhas vermelhas. É maravilhoso. Os frutos, eles são mais atrativos do que a própria árvore. Tem gente que só é árvore. Sou crente, sou de Jesus, sou evangélico. Mas cadê os frutos disso? Cadê o que se produz mediante a fé que está no teu coração? Muitas vezes produzimos alguma coisa, mas um fruto mirrado, um fruto azedo, um fruto seco, um fruto que não é prazeroso. Irmãos, o Caim, ele produz ao Senhor, mas ele produz um fruto que não agrada a Deus. E fruto que agrada é fruto saboroso, é fruto doce, é fruto que tem bastante calda. Você come um caqui, que gostoso, né, pessoal? Quem gosta de caqui aqui, levanta a mão. Todo mundo gosta. Quem não gosta de caqui, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão. Quem está dormindo, tem gente dormindo aqui, sempre tem. Os frutos, quando são de qualidade, eles agradam o nosso paladar. O Senhor sentiu o cheiro daquela oferta, falou: olha, Noé, eu vou te abençoar com uma bênção que eu não havia nem te prometido. A partir de hoje eu não mais amaldiçoo a terra por sua causa, por causa da oferta que você me entregou. Veja que o Senhor não prometeu nada para ele, ele fez aquela oferta voluntariamente, não foi troca, não foi nada a título de barganha. Eu vou te dar se o Senhor me der, ou se o Senhor fizer eu faço. Não, ele fez porque foi a primeira coisa que ele fez ao sair da arca, é o que veio no coração dele, e ele recebe esta graça do Senhor. Davi, conhecendo o texto sagrado, eu conheço também, você conhece, Davi, ele tinha o exemplo de Caim e o exemplo de Noé. Nós temos o exemplo de Caim, de Noé e de Davi agora. Então, para nós, direção é o que não falta, pessoal. Nós já entendemos os princípios de Deus, nós já entendemos o que Deus busca e o que Deus repugna, o que Deus rejeita. Davi disse: não, eu te comprarei, eu comprarei de você, eu faço questão de comprar. E comprou por uma boa soma de dinheiro. E ele disse: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. Você vê que ele classifica o Deus do universo como o seu Deus. O seu Deus. Eu pertenço ao ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, mas a minha igreja é Campinas. Posso entrar em qualquer uma delas, participar de uma reunião, fazer uma oração. Toda quinta-feira estou na sede de São Paulo, fazendo ali o plantão. Mas a minha igreja é Campinas, o meu compromisso é aqui. Muitas vezes nós olhamos o Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do missionário, Deus do pastor Fatioli, do pastor Jaime de Amorim, mas ele precisa passar a ser o nosso Deus. Porque quando ele for o nosso Deus, a nossa responsabilidade aumenta, o nosso compromisso aumenta. E Davi entendia isso, não era o Deus do outro, era o Deus da vida dele. Esse Deus é o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus. Enquanto a gente não entender assim, nem todos participarão da oferta do aluguel, por exemplo. Porque se o Deus é o do outro, o compromisso também é do outro.
Nem todos serão dizimistas, nem todos vão se batizar, nem todos vão participar da Santa Ceia. Irmãos, a fé é pessoal. A fé não se transfere, a fé não cabe no outro, só cabe em você. A sua fé, ela te pertence. E esse Deus tem que ser o seu Deus. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, olha que consideração, um sacrifício que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Olha o 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Olha o resultado. Assim o Senhor, o que, gente? Se aplacou para com Israel, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Você percebe que Davi subiu aquele monte, a eira de Araúna. A eira é um terreno plano, para buscar um resultado. Qual era o resultado que ele queria? Interromper a mortandade, acabar com aquela maldição que estava sobre Israel. E ele não poderia ter sido vacilante ao ponto de produzir um sacrifício que não agradasse o coração de Deus, porque senão ele teria perdido a oportunidade, a grande oportunidade de interromper aquela mortandade. Imagina se, mediante a proposta de Araúna, Davi tivesse cedido, aceito oferecer a Deus aquilo que não lhe custasse nada. Você acha que esse sacrifício teria produzido algum efeito? O de Caim produziu efeito? Produziu efeito contrário. Não produziu nada. E tem pessoas que dizem isso. Nossa, eu não sei porquê. Eu vou na igreja há tanto tempo, nada acontece, a vida não muda, o milagre não chega. Você tem que deixar de se preocupar com a árvore que é e passar a preocupar-se com os frutos que tem produzido. Aqui, ele faz o que tem que ser feito, ele agrada o coração de Deus, ele cumpre Provérbios 18 e aquela praga cessa de sobre Israel. Você não quer o resultado? Trilhe o caminho certo. Se for para fazer, faça direito. Quem faz mal feito, faz 2 vezes. Ou até mais. Se for para produzir alguma coisa, faça com toda a força da sua vida. E também nós não podemos deixar de citar. No Novo Testamento, nós temos um outro presente que alargou os caminhos e nos levou à presença dos grandes, ou do grande. Esse presente chama-se Jesus de Nazaré, que foi o sacrifício perfeito, que nos abriu o caminho e nos levou à presença do Pai. Resumindo, para que você guarde no coração o entendimento, o presente alarga os caminhos e nos leva à presença dos grandes. Levante a sua mão para o céu, diga: Senhor Jesus, eu quero ser aceito e recebido pelo Senhor, não pela árvore que sou, mas pelos frutos que produzo. E vamos aplaudir Jesus, que é o nosso Senhor. Canta do Williams. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Toda a igreja cantando, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Oh, glórias. Um adorador por excelência. Quero ser. E vamos aplaudir Jesus, que é o nosso Senhor. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor deseja o nosso sucesso e a nossa vitória, e deste modo o Senhor nos mostra o caminho por meio da sua palavra. Oh, Noé recebeu uma bênção sem medida por causa do presente eficaz que ofereceu. Abraão, a mesma coisa. Davi nos traz o cumprimento desta verdade, negando-se oferecer ao Pai algo que não lhe custasse nada. E o próprio Senhor Jesus, que foi o grande presente entregue a Deus ao nosso favor, que produziu coisas tremendas e maravilhosas. E a primeira dessas, a salvação das nossas almas.
te damos graças, te dizemos obrigado. E a partir de hoje, meu Pai, faremos presentes eficazes, colocaremos diante do Senhor a verdade das nossas vidas. Que o Senhor nos receba, que o Senhor receba os nossos frutos e tudo seja para o louvor do teu nome. Vamos aplaudir a Deus com amor. Deus seja sempre louvado. Muito bem, meus amigos, todos os domingos às 7 horas da manhã, como também às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos aqui na Avenida dos Expedicionários 80, no centro de Campinas, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. E você que nos acompanha, venha participar conosco. Também eu vou disponibilizar o nosso WhatsApp, é o DDD 19 999 985 309 para maiores informações, pedidos de oração. Deseja falar conosco? Mande-nos a sua mensagem. E você que é um dizimista, um ofertante, um patrocinador e gostaria de ajudar a obra de Deus, as contas bancárias elas estão aparecendo aí na sua tela. Isso, e quem precisa dessa informação pode pedir pelo WhatsApp também. Fazendo a sua contribuição, você nos envia então o comprovante para o DDD 19 999 985 309. As contas aparecem aí, tudo bem? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e você será bem-vindo em nosso meio. Um abraço a todos,